Então, estamos começando, né? Já, quantos minutos faltam para 8h30 mesmo? 4 minutos? Então, pessoal, estamos chegando na nossa live. Vamos esperar um pouquinho vocês todos se acomodarem, se assentarem, se conectarem para chegar aqui na nossa palestra de hoje. Estamos muito felizes com esse projeto, né, Marilé? Muito. Estamos iniciando, vamos ver mais uns minutinhos aí, 8h30, em ponto iniciamos. O que mais que nós vamos dizer para eles nesse aguardo? Projeto Luzes de Ramatiz, né? Projeto Luzes de Ramatiz. É a primeira, mas supomos que haverá muitas outras, né? Pessoal, já tem alguém conectado? Se tem, por favor, nos avisem do som, se o som como é que está, a imagem, nos deem um feedback. Nós precisamos disso agora. Né? Nossa experiência, né? E a primeira vez a gente nunca esquece, né, Marilé? Então, começando a chegar o pessoal, se puderem nos avisar como é que estão. É importante que o som esteja bem captado, né? Esteja bem audível, né? Que as pessoas se sintam confortáveis, né? Para poder discutir, ouvir bem e discutir conosco, colocar suas perguntas. As pessoas precisam saber que podem mandar perguntas, né? Ao longo da fala. Nós vamos anotando. E outra coisa, vamos começar já a lembrar que a nossa próxima apresentação, né, vai ser no dia 5 de junho, se Deus quiser, nesse mesmo horário, sobre outro tema ramatiziano, né, sob a condução criteriosíssima da nossa querida presidente, doutora Jussara Santa Maria, né, que vai falar sobre um tema ramatiziano. E, se Deus quiser, outros se seguirão, né, a posteriori, sempre numa quarta-feira, bem no início do mês, né, temas variados que podem ir trabalhando, né? E levando a informação toda descrita em vários livros, né, de ramatiz, a gente vai tentar trazer essas informações e ir divulgando, né? É o que a gente quer. Marilé, vamos aqui para esse pessoal que está chegando aí. Fala dessa imagem que a gente está aqui, na imagem do mestre ramatiz. Pode ser falado agora já? Amigos, boa lembrança. Amigos, essa imagem que vocês estão percebendo aqui é a imagem original, é a pintura original feita pela dona Dinorá, uma pintora que fazia pintura mediúnica. Ramatiz, isso lá nos anos 50, né? Ramatiz apresentou-se diante dela em espírito, né? Uma imagem astral, para que ela pudesse retratá-lo tal como ele está aqui. Essa é a pintura original feita pela dona Dinorá, que então ofertou o quadro ao Hercílio Mais, né? O grande, inesquecível amigo e médium, né, de Ramatiz, primeiro médium de Ramatiz, um insuperável companheiro, Hercílio Mais. Então ele foi doado. Posteriormente, como houve uma ação do tempo sobre as bordas e tal, foi necessário fazer uma reconstituição, e aí ele está passando pelas nossas mãos para retornar à família Mais, ao filho do Hercílio Mais, que é o Mauro. Então, momentaneamente, de uma forma muito interessante, né, uma sincronicidade, na abertura desta série Luzes de Ramatiz, pela primeira vez, esta imagem, essa pintura original está sendo mostrada de público, né, depois de restaurada, e acredito que antes nunca tinha sido assim, em
cadeia, com nada, né? Naquela época não havia internet. Então é um momento auspicioso, né? Ai, muito, nós estamos muito felizes contando, né, com Muito bom. essa imagem aí para nós. Nós temos agora 8h30 passando. Então, já vamos iniciando, né, Marileia? Vamos? Eu acredito que sim. Então, gente, oficializando a abertura do nosso projeto Luzes de Ramatiz, com todo esse amparo e proteção espiritual, passamos a palavra para a nossa palestrante de hoje, Marileia, que vai falar sobre o projeto Terra e o Apocalipse. Então, gente, vamos curtir e nos deliciar e vamos fazer as perguntas aí para ela, que eu vou anotando ali, a gente vai passando. No decorrer desses próximos momentos, se quiserem, podem sugerir algum tipo de palestra para o mês que vem também. Vamos indo, vamos caminhando e trabalhando. Deixo contigo aqui, querida. Obrigada. Meus amigos, muita paz. Nosso tema é, hoje, Projeto Terra e Apocalipse. Apocalipse. Vai ter Apocalipse? Por que agora? E como vai ser esse Apocalipse? Será que poderíamos ter um Apocalipse light ou não? Ou vai ser exatamente tudo aquilo que já foi previsto? Então, nós temos aqui hoje uma tentativa de responder essas perguntas, não baseado na opinião pessoal de quem quer que seja, nem nas nossas, mas só das fontes mais amplas, mais altas e confiáveis. E, sobretudo, usando exclusivamente da lógica e da razão para nos responder essas perguntas fundamentais no momento que nós estamos passando. Então, comecemos com algo que poderia ser o subtítulo, né, dessa fala. Qual é a razão por trás do Apocalipse? E vocês poderão dizer, bom, tem que haver aquela seleção de dois grupos, a esquerda e a direita do Cristo e tal, que todo mundo sabe. Sim, mas antes disso, qual é a razão basilar? Por que o Apocalipse tem que acontecer em termos mais amplos? E por que agora? E por que assim? Então, para tentar responder a essa questão, nós temos que entender o contexto maior em que o nosso planeta se situa. Nós temos que saber como é que o cosmos nos situa dentro disso. Como é que funciona o nosso cosmos? Os hindus, há 4.000 anos atrás, já sabiam como é que isso acontece. E eles dizem, e com toda a razão, o seguinte: como é que o cosmos funciona? Brahma, o Deus Criador, em determinado momento, vejam só, ele expira o universo, ele expande o universo, assim como quando nós respiramos. Brahma expande o universo, cria todo esse conjunto de galáxias, bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas, sistemas, planetas, etc. Povoa esse espaço sideral e esse universo vai se expandindo. Nós estamos nessa fase de expansão, que as galáxias estão se afastando umas das outras, por enquanto, né? E quando chega em determinado momento em que esse hausto criador do grande ser se detém, ele então recolhe, ele inspira de novo o universo. Então, os hindus poeticamente denominaram esse processo de a respiração de Brahma, né? O
Manvantara, o grande plano da criação. Este é o nosso cenário. Então, a nossa ciência agora, no século passado, descobriu o quê? Que, curiosamente, é bem assim que o universo funciona. Ou seja, o Big Bang. O Big Bang começou com essa explosão, mais ou menos há 14 mil anos atrás, é o tempo calculado do nosso cosmos, e só não sabem os cientistas se vai continuar indefinidamente ou em determinado momento ele vai parar e se contrair novamente. Se eles tivessem lido os hindus, saberiam que é bem assim que vai acontecer. Então, depois de terminado esse Manvantara, vai haver uma pequena pausa, como na nossa respiração, e depois segue-se um novo Manvantara, um novo grande plano. Ora, no momento que nós estamos falando que isso tem uma duração, que o grande plano tem começo, meio e fim, nós estamos falando em cronologia, uma duração dentro do cosmos. Esse cosmos que é o quê? Qual é o propósito dele? Nós já sabemos isso. É levar todos esses seres que o povoam, como se fosse um grande cenário, estes seres em todos os níveis evolutivos, do átomo ao arcanjo, que começou sendo átomo, como disseram os espíritos a Kardec, levá-los a crescer na direção da consciência cósmica, expandir a sua consciência. Então, esse cosmo imenso, ele funciona exatamente como um grande educandário de almas, de centelhas criadas, que estão aqui exclusivamente fazendo o quê? Um curso intitulado Como se tornar divino em milhares de lições. Dentro desse cosmo, desse educandário, os planetas são como as salas de aula. As salas de aula onde são matriculadas essas centelhas em evolução. E cada uma delas é como se fosse uma série de uma escola com um objetivo, uma programação, um nível de dificuldade. Ora, como toda escola que se preza, esse nosso educandário cósmico e a nossa série aqui no planeta Terra, que está mais para um jardim da infância, digamos, né? Precisa ter um projeto, um programa, né? Que preveja o crescimento consciencial, que preveja as etapas que as humanidades vão ter que percorrer, que contemple recursos didáticos, intervenções, o material necessário para que os alunos consigam absorver o conteúdo e depois serem promovidos a novas etapas. Ora, aqui no nosso planetinha azul, Ramatiz diz que antes que o calendário humano existisse, já os técnicos siderais, junto com Jesus, os engenheiros siderais e todos os técnicos siderais responsáveis por esse planeta, antes que a primeira ameba nadasse nos mares primitivos, eles já tinham formulado o projeto Terra, com todas as suas etapas, com todas as os seus derivativos, com todas as suas variáveis, porque esses planejadores, eles têm uma experiência mais do que multimilenar de muitos outros planetas e humanidades que eles já orientaram. Então, junto com os engenheiros siderais, como diz Ramatiz, para nos fazer ter uma ideia das suas funções, tem os psicólogos siderais, tem os sociólogos siderais. Os sociólogos são muito importantes, viu? Porque eles são os que planejam, que analisam os movimentos coletivos de humanidades, não só de grupos, mas
de humanidades inteiras, como é que elas vão se portar, como é que vão evoluir, onde chegarão, onde não chegarão, etc. Nessas condições, então, há mais ou menos 4 bilhões de anos, que é o tempo que se calcula para o nosso planetinha, iniciou-se o projeto Terra. Então, os grandes seres colocaram aqui, por ordem, os 3 reinos da natureza, os minerais, vegetais, animais, né? E, finalmente, os primatas, né? Depois os australopitecos, né? Os humanídeos, e, finalmente, por uma mutação genética arduamente conseguida, né? E monitorada, tudo sempre planejado e monitorado por eles, surgiu há 1,5 milhão de anos atrás o Homo erectus. O Homo erectus foi aquele que pela primeira vez ele desceu da árvore e ergueu a cabeça, né, na planície africana e disse, que beleza, né? Aí tirou a primeira selfie dele e disse, olha como eu sou bonito, né? Todo peludão, assim, tal. Até vou botar no Instagram da savana. E aí os grandes seres ficaram felizes. Puxa, conseguimos o Homo erectus, agora só vai. E aí só foi, né? Aos trancos e barrancos, mas foi. Depois veio o Neandertal e chegamos ao Homo sapiens, né? Sapiens, né? Bastante pretensão nossa, mas deixa pra lá. Seguiu esse período letivo, né? E lá por uns 40 mil anos atrás foi inserida uma nova variável, né? Um acelerador de consciências, que foi a chegada dos exilados, né? A partir dali nós já podemos dizer que estamos assim, já no meio do segundo semestre, né, desse ano letivo do projeto Homem Terrestre, que não é uma coisa isolada, é um segmento da grande reta que vai do átomo ao arcanjo. Nós somos um simples elo, né? Então, esse projeto Humanidade do planeta Terra já estava assim no meio do segundo semestre, quando houve essa injeção, né, de apressamento com a chegada dos exilados, que não foram só os capelinos, foram de várias origens. Então podemos dizer que aí começou uma reta final. E aí o que aconteceu, gente? Seguiram-se os tempos e fomos chegando ao mês de dezembro, por assim dizer, né, desse ano letivo. O que nós temos agora? Depois de toda essa caminhada, cujo objetivo é a expansão de consciência, né, a abertura dos olhos da alma, por assim dizer, nós temos hoje aqui, a Ramatiz explica bem isso, aliás, em Mensagem do Astral, né, a Ramatiz explica tudo. Ele foi o que primeiro e melhor traduziu as profecias, e isto aqui é como um manual completo do Apocalipse, do final dos tempos ou da transição planetária. Tudo aqui explicadinho. Então, ele diz que antes da existência do calendário humano, né, eles já sabiam que hoje ia acontecer o que está acontecendo. Então, nós temos hoje aqui o seguinte, nós temos 2 grupos bem distintos, facilmente identificáveis, mergulhados no conjunto humano. Vejamos. Um grupo é o dos retardatários, os atrasados. Expliquemos. Quando nós fizemos a nossa trajetória pelo mundo animal, nós estávamos aprendendo a construir a nossa consciência. O reino animal tem como programação, como objetivo, a construção de uma consciência individual básica. E isso se faz pela interação
dos animais com o meio ambiente, na sobrevivência, na busca do alimento, na defesa, na prole, etc. Então, ali no reino animal, todos nós, hoje humanos, modelamos uma base consciencial. Tá? Estávamos fazendo ali exatamente o que hoje o nosso gato, o nosso cachorro, o boizinho e a ovelhinha, que amanhã ou depois vão virar bife, tá? Cruelmente, estão fazendo, construindo uma consciência básica. Então, nessa etapa, o que regia as incipientes consciências animais? Aquilo que nós podemos chamar de lei da selva, a lei do mais forte. O animal, quando ele deseja alguma coisa, é do seu gosto, da sua necessidade, ele simplesmente pega. Quando alguém ou algo o ameaça, ou ele se sente, pensa estar ameaçado, ele simplesmente, se for mais forte, ele acaba, ele mata. Né? E ao nível do animal isso é correto. É a forma de construir a minha noção de ego. Né? É um psiquismo totalmente egocentrado, que pouquinho percebe o resto dos seres. Então, ao nível animal, isso era legítimo, era bom. Mas quando nós adentramos pelo pórtico da humanidade, aí a coisa muda. O nosso projeto, o nosso programa escolar no nível humano é exatamente o quê? É desconstruir esse egocentrismo que nos foi tão útil, mas que agora se torna um entrave, porque ele é como se fosse uma camisa de força que nos impede de crescer na direção do cosmos. É como se fosse uma viseira que nos impede de ver a grandeza da vida. Então, nesse momento da humanidade, a proposta é substituir a lei da selva, a lei do mais forte, o egocentrismo, pela noção e consciência do coletivo, pela lei, não mais a lei da selva, mas pela lei da fraternidade, pela solidariedade. A criatura que consegue olhar ao redor, se perceber como membro de uma família humana, de todas as cores, tipos, vontades e orientações, enfim, etnias, e se perceber irmão, não só desta família humana, mas como de todas as humanidades do cosmos e de todos os seus irmãos menores da grande cadeia. Primeiro se apercebe do semelhante, do mais parecido, mas depois abre um pouquinho mais os olhos e vê que tudo dentro desse cosmos infinito é uma unidade. Tudo são centelhas essencialmente idênticas, emanadas do Criador Supremo. Então, o amor ao próximo, a compaixão começa a brotar daí. Schopenhauer, o grande filósofo, dizia que a compaixão é o que nos caracteriza como humanos, é o símbolo da humanidade, né, do ser. É sentir compaixão. Compaixão, sentir com. Então, nesse momento, gente, existem aqueles que são os retardatários, que ainda funcionam com base na lei da selva, ou seja, estão moralmente, espiritualmente, consciencialmente na caverna. Ramatiz diz que são cavernícolas de terno e gravata, ou de vestidos de grife, mas ainda centralizados na caverna. Esse é o grupo 1. Egocentrados. Se uma coisa me é agradável, se me interessa, se me dá lucro, se me apraz, pouco se me dá, o resto é paisagem. E o segundo grupo, aqueles que já abriram os olhos, já se sentiram irmanados, já sentiram o coletivo, já têm essa consciência mais expandida, portanto já agem de acordo com ela,
e que podemos denominar de aquarianos, ou seja, candidatos a permanecerem aqui na era de Aquário, construindo uma nova sociedade com base nesses valores que eles já conseguiram sentir, divisar e sentir. Então, esse tipo que constitui hoje 2/3 da humanidade, gente, está aí criando uma consciência coletiva péssima. E agora nós já podemos entrever por que o apocalipse, porque há necessidade que o planeta acompanhe a evolução do sistema, da galáxia e do cosmos e não atrase a programação da escola inteira. Então ele precisa cumprir aquele projeto Terra, né, que está se aproximando agora de um ano letivo. Daí a necessidade dessa transição. Caso contrário, o que aconteceria? Esses que aí se encontram, aí Ramatiz lista para termos uma noção, o que 2/3 da humanidade, entre outras coisas, estão fazendo. Promovendo guerras, atentados, matanças, fabricando armas, vendendo, promovendo-as, usando-as. Os que são os promotores e incentivadores da violência, todos os tipos de violência, religiosa, racial, étnica, contra os diferentes, enfim, todo tipo de violência contra o ser humano, né? Os políticos corruptos, insensíveis, que deixam povos inteiros na miséria, no sofrimento por causa da sua irresponsabilidade, né? Os que industrializam a graça divina, venham, doem a Deus tudo que vocês têm, o seu apartamento, a sua poupança, via meu próprio bolso, claro, e aí vocês terão prosperidade, graças divinas e tal. Tem os tiranos dos ditadores, os que estão aí detonando o planeta, acabando com as florestas, deixando poluir e até incentivando, né? Substituindo floresta amazônica por pasto, né? Para os seus rebanhos e etc, etc. Os que envenenam a nossa comida sob pretextos gananciosos, né? Causando doenças na humanidade, né? Com seus agrotóxicos, para beneficiar um pequeno grupo, né? Cheio de ganância. Os que plantam e industrializam fumo, cigarros e companhia, drogas. Tem uns caras lá morrendo de câncer de pulmão, de enfisema e sofrendo lá no hospital, eles, as famílias, mas eles fumam porque querem, né? Eu estou aqui plantando meu fuminho, mas por que o senhor não planta feijão, milho? Mas aí eu ganho menos, né? Com o fumo eu ganho mais. Então, como eu ganho mais, né? O resto do mundo que se lixe, né? Fique com seu enfisema e etc. As drogas, com todo o seu cortejo de coisas que nós sabemos, que estão nesse final de era de peixes, dissolvendo a sociedade humana e causando sofrimentos infinitos. Os que criam matadouros, os que se responsabilizam pelo sofrimento de bilhões e bilhões de irmãos nossos que diariamente são sacrificados pela ganância de uns poucos e pela inconsequência, a inconsciência e a indiferença de muitos, sem necessidade. E Ramatiz diz que a igual quantidade de sangue humano derramado corresponde uma quantidade de sangue animal derramado corresponde a uma igual quantidade de sangue humano derramado em guerras, revoluções, atentados, violências, etc. Gente, a lista é grande. Até agora nós falamos daquilo que João Evangelista simboliza como dragão,
a violência, a maldade, a crueldade, né? Lá no Apocalipse. Mas existe a besta também, né? A besta do Apocalipse, que Ramatiz nos traduz essa figura da besta do Apocalipse de João. A besta não é nada mais do que o instinto animal desregrado que está tomando conta do nosso planeta de uma forma cada vez mais impressionante. Gente, a devassidão que está... Fala mais alto. A devassidão que está tomando conta da sociedade faz lembrar aqueles últimos tempos da Atlântida, né? Que lá, antes do afundamento, havia também festa rave, com outro nome, mas era a mesma coisa. As trevas, né, astutamente, inteligentemente, têm promovido assim, uma ampliação crescente do nível de tolerância da humanidade a uma porção de coisas, atitudes que antes seriam impensáveis. Então, a humanidade está chafurdando nessa devassidão. A consequência dessas duas coisas é que, nesse momento, gente, nós temos circundando o planeta Terra, nós temos uma nuvem, por assim dizer, formada de formas de pensamento que são energia, não é? Criadas pelos desmandos da humanidade e que têm sido vistas, inclusive, descritas por alguns autores mediúnicos, quando os espíritos transitam da crosta planetária para o astral e vice-versa, eles descrevem que tem que atravessar uma região em que essa nuvem escura, astralina, péssima, de péssimo teor, ali se encontra cercando o planeta. E esse teor degradado dessa energia psíquica aí está agindo sobre o psiquismo humano de forma terrível. Os seres mais sensíveis estão se sentindo sufocados. A depressão e o suicídio, que estão atingindo inclusive jovens e até crianças, pessoas desatinadas, pessoas desmotivadas, pessoas angustiadas, pessoas buscando compulsivamente o prazer ou então o aturdimento nas telas de todo tipo, nos jogos, em alguma coisa para diluir essa ansiedade difusa que ninguém sabe exatamente descrever de onde vem. De tal modo que Ramatiz explica, fizeram essa pergunta para ele, aqui no Mensagem do Astral, o que aconteceria se não houvesse o Apocalipse, se ficasse assim, as pessoas evoluindo assim como pudessem e tal. Ele disse, o astral inferior ia tomar conta mais ainda do que já está, de tal forma, porque eles são alimentados e apoiados por essa nuvem astroetérica, energética, eles iam tomar conta do planeta de tal forma que ia se tornar inviável a continuidade de uma sociedade organizada, porque ia descambar de tal forma na violência e na degradação de uma maneira que nós não podemos imaginar. Está aí o exemplo da Atlântida, quando chegou no seu limite. Estão aí os exemplos, Sodoma, Gomorra, Herculano, Pompeia, o Império Romano, né? Eles foram realmente extirpados quando o auge, né, da violência ou da degradação não pôde mais ser suportado dentro dos limites do projeto Terra. Bom,
Então, os dirigentes planetários, em razão de tudo isso, tinham que ter previsto, como bons pedagogos, né, que alguma providência teria que ser tomada. Quando a turma chega assim no mês de novembro, né, e está se vendo que o conteúdo não teve jeito de ser absorvido, né, o que faz o professor competente? Bom, vamos inventar alguma coisa, né? Só que eles não inventam, eles já planejam. E o que eles programaram para esse momento? Tem que haver, então, alguma coisa que produza 3 efeitos necessários nesse momento. Primeiro, tem que haver uma faxina, tem que haver uma limpeza desse conteúdo, porque o planeta não está mais aguentando, não é possível. Tem que haver uma seleção de final de ano da turma dos repetentes, que vão ter que refazer o conteúdo noutra sala de aula, para deixar melhor para os que vão ficar e passar para uma outra turma, né, mais de conteúdo mais avançado. E tem que haver uma melhoria na sala de aula para deixar para esses que ficarão condições mais agradáveis, mais adequadas, né, para o progresso coletivo. Quem é esse? Que efeito é esse? Quem é que vai produzir? É aquilo que Ramatiz já nos explicou, o famoso astro intruso. Né? O astro intruso, que foi citado, às vezes de forma sibilina, por outros profetas. O astro intruso é um astro que não pertence ao nosso sistema, daí Ramatiz chamá-lo de intruso, mas que periodicamente ele se aproxima, mais ou menos, em milhares e milhares de anos, ele se aproxima do nosso sistema solar. E nesse momento ele já se encontra próximo de nós, ele não vai, ele se encontra próximo de nós, causando todos aqueles efeitos que Ramatiz já descreveu e que tinham sido descritos em outras profecias, como nós já vamos colocar. Então, o que está fazendo esse astro intruso? Aquecendo o planeta. Ramatiz, em 1950, quando ninguém falava sobre isso, Ramatiz disse, textualmente, o atrito magnético do astro intruso vai provocar o aquecimento do planeta. Quando ninguém falava, nem se sabia o que era aquecimento global. Vai provocar esse aquecimento, vai provocar o degelo dos polos e vai provocar a verticalização do eixo, que o nosso eixo terrestre ele é inclinado, né? O eixo hipotético de rotação. Com a aproximação do astro intruso vai acontecer isso aqui, com as consequências que nós podemos imaginar. Então, vejam só, o aquecimento global está aí cada vez maior. Só podendo ser, nós o estamos sentindo literalmente na pele, né? Verões de 40 graus aqui no sul do estado e por aí vai. O aquecimento global é um fato e os cientistas estão assustados com as consequências advindas disso. Não pode ser negado só por alguns inconsequentes, líderes inconsequentes que acham que não, isso aí não existe, é uma conspiração. Conspiração. E o degelo dos polos, gente, o degelo dos polos cada vez mais acelerado. Ao norte, a Groenlândia já derreteu total. No verão, a Groenlândia já não tem mais gelo. Aquelas terras ao norte da Groenlândia, que seriam terras, na verdade era gelo cobrindo o mar, e que os cientistas chamavam, os especialistas, né, glaciólogos, chamavam de o gelo eterno, que nunca derreteria, está se quebrando e derretendo a cada verão do hemisfério norte. Efeitos disso aí, gente.
Os cientistas dizem que os polos são o condicionador de ar do planeta. Se ele pifar, né? Quais são as consequências do aquecimento e do aquecimento da água do mar? Maremotos, tempestades tropicais, furacões, tsunamis, secas imensas, inundações, a subida dos litorais com o desaparecimento de cidades, vilas, etc. A Antártica, gente, aqui nesse livrinho, aliás, esse livrinho um excerto do Mensagem do Astral, para facilitar as criaturas nesse momento, né, apocalíptico. São os principais capítulos que tratam da transição planetária. Aqui foram colocadas algumas informações atualizadas sobre isso. Por exemplo, aqui na Antártica se concentra 90% do gelo do planeta. Dizem os cientistas que se ele derretesse todo, o mar, o nível dos oceanos subiria em 60 metros. Que tal? Bem light, né? Mas nem precisa ser todo. Vejam só, até de 1990 e poucos, até 2012, o gelo da Antártica derretia na razão de 76 bilhões de toneladas por ano, o que já é um monte. Né? Mas, a partir de 2012, ele passou a derreter à razão de 219 bilhões de toneladas por ano, ou seja, triplicou, gente, triplicou. É um processo que vai se acelerando, né? Vai se retroalimentando e cada vez mais as consequências estão aí. Aliás, falando em verticalização do eixo, né? Em razão do derretimento do gelo da Groenlândia, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA já declarou o seguinte, que com esse peso, né, que se deslocou da crosta terrestre, da Groenlândia degelada, o eixo terrestre já se deslocou 10 metros. Ah, mas 10 metros não é muita coisa. Não é muita coisa, é o início de um processo que já está acontecendo, gente. Então, o astro intruso está aí mesmo. Vocês acham, sinceramente, cá entre nós, que pode a trajetória, a órbita de um astro ser mudada? Pode ser detida? Pode se alterar? Não, agora eu não vou por aqui, eu vou por ali. Não. A trajetória de um astro é inevitável e os efeitos que ele produzirá, consequentemente, também. Ou seja, são leis físicas. Se eu jogar um piano de um terceiro andar lá embaixo, ele vai produzir uma cratera, não adianta, é uma lei física. Qual é a consequência desse fato? Gente, sentimos muito, mas só tem uma conclusão lógica. O apocalipse não tem plano B. O apocalipse vai sim acontecer conforme programado e de acordo com os efeitos físicos desse astro que se aproxima, que já está causando todos esses que nós acabamos de citar e progressivamente vai aumentar. Aí vocês perguntarão, mas o astro intruso está aí, por que ele é invisível? Por que a gente não enxerga? Ele está invisível? A Matias respondeu já essa pergunta que fizeram na época do Mensagem do Astral. Por que a gente não enxerga, então? E ele disse, quando os vossos astrônomos conseguirem fabricar telescópios de profundidade etérica, o astro intruso poderá ser percebido. Então, gente, o plano etérico, ele ainda é físico, é um nível do plano físico, porém um pouco mais sutil do que este denso aqui. É onde existe o nosso duplo etérico, tá? Aquele que as fotos Kirlian fotografam. Foto da aura, não é a aura, é o duplo etérico,
que pode ser de uma pessoa, de uma planta, né? É o duplo etérico, que ainda é físico, porém não visível em geral, pelas pessoas em geral. É assim como a água. A água líquida ou em forma de gelo, ela é visível. Se ela for aquecida, torna-se vapor e fica invisível na atmosfera. Mas se resfriar, ela cai em forma de chuva, mas ela está ali. Tá? A mesma forma, então o astro intruso poderá se tornar visível. Aliás, o Nostradamus, né, o grande profeta, disse, entre outras coisas, que na transição planetária, naquele tempo não se usava esse termo, que era no final dos tempos mesmo. Depois de um verão tenebroso, como nunca existiu antes na face da Terra, um corpo celeste gigante seria visto no nosso céu. Ah, bom. Tá, mas não era para ter acontecido até o ano 2000? Gente, Ramatiz nos diz o seguinte, já disse lá em 1950, ele já declarou o seguinte: não é a ampulheta terrestre que vai marcar o momento dos acontecimentos, e sim os sinais dos tempos já preditos pelos profetas que hão de marcar esse momento. Não existe nenhuma afobação para que esses acontecimentos tenham lugar assim aceleradamente para cumprir um prazo do calendário humano, no caso o ano 2000. Tá? Eles acontecerão quando tiverem que acontecer de acordo com as leis e as previsões. Ele já explicou isso lá. Mas, contudo, nesta obra também extremamente interessante, Missão Planetária, de Ramatiz Hammodi Akhenaton, ditada ao nosso médium Sávio Mendonça, ele explica o seguinte, que houve sim, agora no final, início do mês de dezembro, por assim dizer, né, do Projeto Terra, houve um pequeníssimo retardo a nível subatômico na chegada do astro intruso. Muito imperceptível em escala global. Mas a razão disso, os dirigentes planetários entendem que no astral inferior, a grande compaixão, né? No astral inferior há uma quantidade de espíritos que estão agregados àquelas hordas sombrias, mas que não são propriamente cruéis, totalmente empedernidos, estão iludidos, mas que, contudo, ainda poderiam ser resgatados daquela dolorosa trilha do exílio no astro intruso, que só os exilados sabem o quanto lhes custou quando abandonaram o seu lar cósmico e sideral e vieram mergulhar na sombra aqui do planeta. Então, para evitar, se possível, tamanha dor, tamanho sofrimento do exílio, para algumas almas a mais, já que a humanidade é muito lenta, a humanidade já deveria, segundo diz essa própria obra, algumas coisas que já deveriam ter acontecido na década de 40, 50, só no final do século passado começaram a se estabelecer em termos de progresso moral, espiritual, social. Tá? Bem, então, daí esse pequeno, mas pequeníssimo ajuste que não redunda em nenhuma alteração, simplesmente houve alguns anos, pouquinha coisa, dentro do 1,5 milhão desde o Homo erectus, né, é menos que um piscar de olhos. Mas nesse momento atual não tem mais conversa, gente. O apocalipse não tem plano B. Vai acontecer. E por que nós temos tanta certeza disso?
profecias, que profecias poderão ser tão confiáveis? Que tal Jesus? Jesus, certa ocasião, está lá no capítulo 24 e 25 de Mateus, sob o título O Sermão Profético. Jesus estava com os discípulos na frente do templo de Jerusalém, aquele templo gigante de pedra, assim, um Maracanã, né? E disse: vedes esse templo? Pois eu vos digo que não restará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os caras devem ter se entreolhado e pensado assim: puxa, mas será? Será mesmo? E aí Jesus, conhecendo a psicologia humana deles e nossa, imediatamente depois ele emenda aquela mensagem sobre o fim dos tempos, imediatamente no versículo seguinte, como quem diz: quando vocês virem esta minha primeira profecia se cumprir, talvez vocês acreditem na segunda. E não deu outra. Dali a menos de 40 anos, o templo de Jerusalém foi destruído por Tito. Não ficou pedra sobre pedra até os alicerces. Ficou um pedacinho que é hoje o Muro das Lamentações. Então Jesus segue descrevendo o que seria esse momento, né, do Apocalipse ou da transição planetária. Não podemos agora fazer todas as citações, mas deem uma lida, é muito interessante, é significativo. A certa altura, depois de descrever uma porção de coisas nada light, ele diz: e haverá uma aflição tão grande como nunca houve desde o início dos tempos e nunca haverá depois. Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria. Mas, por causa dos escolhidos, ou seja, os que se escolheram para a era de Aquário, esses dias serão abreviados. Senão não ia restar ser vivo. É claro, né? Bem light, né, gente? Super light. Isso há 2000 anos. E no final, Jesus diz, quando terminasse aquela divisão entre os bodes e as ovelhas, como faz um pastor, ele deu essa imagem, ele diria àqueles colocados à sua direita: vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que vos está destinado desde a fundação do mundo. Ou seja, projeto Terra. Já tinha previsto tudo isso desde lá, mais de 4.000 anos. 4 bilhões de anos, desculpe, né? Isso foi Jesus há 2.000 anos. Mas não é só, né? Sabe aquele livrinho, há 2.000 anos? Dá pra gente confiar no Chico e no Emmanuel? Acho que dá, né? Aquele livrinho há 2.000 anos, que todo mundo já leu, claro, né? É impressionante a febre de leitura que toma conta das pessoas nesse momento. As pessoas estão lendo cada vez mais, estão numa ansiedade de se instruir, né? É comovente, é auspicioso, esperançoso isso. Mas todo mundo, pelo menos, já ouviu falar há 2.000 anos. No livro Há 2.000 anos, em que Emmanuel conta a sua própria trajetória lá na Palestina, com o mestre e tal, depois de contar essa história, lá no final, por alguma razão, vejam só, por que motivo, depois de uma história que não tem muito a ver, né, ele resolveu relatar o seguinte: que em determinado momento, lá no plano espiritual superior, um grupo de espíritos evoluídos estavam aguardando a chegada do Mestre Jesus, que vinha trazer uma mensagem. E ele veio, apareceu e, a certa altura, diz ele o seguinte, literalmente diz Emmanuel: porque o dia chegará
no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pelas revelações do céu. Está falando do fim dos tempos. Um sopro poderoso de verdade varrerá toda a terra, que pagará à evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimentos e de sangue. Bem light, né? Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade, o próprio planeta protestará, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. Light, né? As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão em tempestades de lágrimas na face da terra. E depois de terminado isso, ele acrescenta: mas trabalharemos na oficina dos séculos vindouros, reorganizaremos os elementos destruídos, examinaremos todas as ruínas, buscando o possível de aproveitamento. E quando a sociedade terrestre reajustar sua vida na fraternidade e na paz, depois da seleção dos espíritos dentro das convulsões renovadoras, ou seja, a seleção dos espíritos não vai ser assim, tranquila, bom, tá, o cara vai morrendo e chega lá, vai embora. Não, gente. Dentro das convulsões renovadoras, desencarnes em massa, que estão previstos e que Ramatiz fala. Então, reorganizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo. Isso é Jesus, né? Via Emmanuel e Chico Xavier. Depois disso, os grandes seres programaram, por misericórdia, alguns alertas muito especiais. Vamos só nos ater e mencionar os mais significativos. Como exemplo, Nostradamus, nos anos 1600, porque, vejam bem, raciocinemos sempre no porquê dos acontecimentos. O que está por trás? Por que Nostradamus, o grande profeta Elias, tinha sido Elias, o maior dos profetas do Antigo Testamento, um espírito respeitabilíssimo, por que o profeta Elias teria reencarnado como Nostradamus, lá no sul da França, e a certa altura ele iria ter toda essa visão profética redespertada, ele já tinha, da meia-idade em diante, começou a ter essas visões, e fazer previsões que se cumpriram sucessivamente, todas elas. É pena que a gente não tenha tempo aqui de comentar um pouco sobre isso. Nostradamus fez previsões para o seu momento de vida, que se cumpriram em seguidinha, para logo depois. Ele previu o incêndio de Londres, ele previu a Revolução Francesa, ele previu a decapitação dos reis e dos nobres. Ele deu um nome, está lá nas centúrias, ele deu o nome dos dois caras que foram lá pegar o Luís XV, tá? Está lá registrado nas centúrias. Ele previu a Segunda Guerra Mundial, ele deu os 4 países com símbolos bem traduzíveis, os 4 países aliados, né? A Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França, com os seus respectivos símbolos, o galo francês, o urso da Rússia, a águia americana e a Inglaterra, não me lembro qual era, mas não há a menor dúvida. E além de outras previsões. Então, a pergunta é, gente, por quê, né? Porque só para nos enganar ou para nos assustar? Não. Porque o Nostradamus diz claramente que ele previu
nesse momento, entre outras coisas, Paris, ó, que lamentável. Paris destruída, Roma destruída pelo fogo, por bombardeios, por guerra. Ele previu o aquecimento do planeta, ele previu momentos dolorosíssimos, ele previu a verticalização do eixo. Ele disse: a Terra não ficará para sempre inclinada. Tá? Ele previu a Lua se aproximando da Terra. Ele disse: a Lua crescerá, será atraída. Imaginem as marés que isso poderá ocasionar. Então, ele deixou ali todo o roteiro do final dos tempos. Será que foi por nada? Foi só para nos assustar ou para dizer assim, não, isso aí poderá acontecer ou não poderá? Vejam, o João Evangelista, antes, logo depois da passagem de Jesus, João Evangelista, o grande ser, que depois iria ser Francisco de Assis. João Evangelista, já velhinho, confinado naquela pedregosa ilha grega de Patmos, lá perto da costa da Turquia, numa caverna. Por que ele não podia partir, né? Não, ele estava encarregado de uma grande missão, uma tarefa especial. Ele, em transe mediúnico, nós diríamos hoje, ele se desprendeu e ele viu, como quem vê numa tela, um vídeo numa tela, ele enxergou todos os acontecimentos posteriores, os mais dramáticos da humanidade. Ele previu a Segunda Guerra Mundial, ele previu os aviões, pássaros de aço, pássaros de ferro jogando ovos de fogo, quer dizer, as bombas incendiárias dos aviões na Segunda Guerra e mais outras coisas que agora não podemos detalhar, mas que Ramatiz explica uma por uma. Falou da violência simbolizada a besta do Apocalipse tomando conta e marcando, né, os seus seguidores. Olha, ele falou até da televisão. Ele disse que a besta, mais ou menos assim, teria uma face em todos os lares do planeta. O que é isso senão uma tela de TV nos trazendo coisas boas por um lado e todo o conteúdo da besta, né, da degradação, da devassidão, enfim, por outro lado. E o João diz a certa altura que nesse momento da transição, a grande cidade, que é a Terra, se partiria em três. Ramatiz explica que depois do eixo verticalizar, haverá 3 continentes apenas. Ele fala que haverá um tremor de terra tão grande como nunca houve desde que existe a raça humana sobre a Terra, que é a verticalização do eixo. E mais algumas outras coisas. Então, a pergunta volta. Por quê? Por que João Evangelista, uma criatura respeitabilíssima, né, espiritualmente falando, por que ele foi encarregado, gente, de escrever todo esse Apocalipse, coitado lá daquela caverna insalubre, escrevendo o Apocalipse, né? Para quê? Para nos assustar ou para nos prevenir de uma realidade inconteste, porque Ramatiz diz os profetas, eles só falam daquilo que é uma realidade que vai se cumprir, eles não supõem coisas, eles não inventam coisas, certo? Depois disso, já estamos terminando. Por exemplo, apenas Edgar Cayce, né? O grande profeta americano, que foi um grande médium, né? Ele foi um médium curador excepcional, curou centenas de pessoas, gente que se consultava com ele. Olha, o Thomas Edison, o Tesla, o vice-presidente americano e mais médicos e hordas de pessoas. Ele não cobrava nada de ninguém, nunca errou um diagnóstico. E ele entrava em transe e fazia previsões. Ele disse que, por exemplo, a costa leste dos Estados Unidos
se vai toda. Nova York vai desaparecer. O sul dos Estados Unidos vai também. Os grandes lagos vão se despejar no Golfo do México. O norte da Europa, num piscar de olhos, ele disse, vai ser alterado. O Japão vai afundar. A América do Sul, ele disse, vai ser sacudida de alto a baixo. Não detalhou, mas a gente pode imaginar. Ele previu a Segunda Guerra Mundial com antecedência e em 43, durante a guerra, ele disse: lugares que hoje são campos de batalha se tornarão fundo de mar. Tá? Então, por que, né, gente? Por que reencarnou esse cidadão lá, já com esse acervo? Vejam bem, mutatis mutandis, como Jesus, com aquela capacidade curadora, que é para chamar a atenção da humanidade, né? Para depois ele fazer as suas profecias e ser acreditado. Tá? Então, gente, não há como fugir disso. Em outros termos, e agora, né? E agora, gente, não é melhor nós estarmos avisados e conscientes? Não é melhor a gente divulgar essas informações o mais possível, de qualquer forma que seja, para as pessoas saberem exatamente o que vão esperar? Né? Ou esperar que chegue um momento em que as pessoas vão sair desesperadas, correndo e gritando: o mundo vai acabar e eu vou me matar. Isso é muito sério, Ramatiz alerta sobre isso. Quando nós estivermos avisados, né, será muito mais tranquilo. E aí perguntaram a Ramatiz, mas não poderá assim acontecer uma injustiça, que as pessoas estarem aqui passando por todo esse horror sem merecerem? Ele disse: injustiça, né, coisa que não existe dentro da lei suprema. Aqueles que não merecerem passar pelos piores momentos terão desencarnado ou serão encaminhados a lugares mais tranquilos. Ele diz que o Brasil será poupado em grande parte porque ele deve sediar a nova civilização do terceiro milênio. Contudo, não vai escapar totalmente. Litorais vão desaparecer, secas, inundações, o livro do sábio retoma isso, secas, inundações, tremores de terra ocasional e coisa e tal. Então, gente, a essa altura, só nos resta repetir. O apocalipse não vai acontecer, ele já está acontecendo. E ele não tem plano B. Mas vamos nos tranquilizar só por um motivo. Nós somos ou não somos imortais? Se somos, tanto faz a gente partir no apocalipse antes dele ou depois dele, ninguém vai ficar para semente, né? E depois voltaremos. Esperamos que todos os ouvintes desta gravação retornem. Né? Então, terminamos com uma citação de Jesus no final desse sermão profético. Ele diz o seguinte: aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e se cobrem de folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando todas estas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo às portas. Ele, o Apocalipse. Então, gente, bom Apocalipse para todos nós. Obrigada pela audiência. E não esqueçam que a próxima live vai acontecer no dia 5 de junho, uma quarta-feira, 5 de junho próximo, nesse mesmo horário das 20h30, em que ouviremos mais um tema ramatiziano importante desenvolvido pela nossa querida presidente, doutora Jussara Santamaria. Obrigado pela audiência, coordenação da doutora Jussara Santamaria, na direção técnica de áudio e vídeo,
Álvaro Chagas, muito obrigada e até a próxima.